Então agora a gente vai revisar, fazer uma aula revisão de como eu faço para colocar as pences na base da blusa, para depois fazer a transferência de pence. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é que na base da blusa, o grande ponto alto da base da blusa é o meu seio. Então a gente vai fazer primeiro a marcação do mamilo. Eu deixei essa linha aqui para a gente ver que muitas vezes a marcação do mamilo, ela não é exatamente na cava da nossa base. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer um ponto visual marcando aqui, ó, o meio então do meu ombro, tá? Essa medida eu não preciso estar certinha visualmente, eu coloco aqui o meio do meu ombro. Depois disso, seguindo essa medida do meio de ombro, eu vou marcar então a altura do meu mamilo. Para quem não lembra da altura do meu busto, eu vou medir no meu lado direito, do meu ombro até o mamilo, e vou colocar a medida aqui. No meu tamanho que eu tô fazendo, então, eu vou colocar a minha medida, tá? Vou colocar bem certinho aqui e vou marcar a minha medida, então, do meu... a altura do meu busto, tá? Então, marquei aqui. Depois disso, para mim saber exatamente onde vai ficar essa medida, eu preciso sempre lembrar que eu estou trabalhando com meio molde. Então, eu vou trabalhar também com a distância do busto. Para revisar a distância do busto, eu vou medir do mamilo a outro, tá? Então, eu vou pegar a medida do mamilo, que aqui eu estou fazendo um tamanho 42, que vai ser 20, lembrando que na escala eu vou sempre fazer a divisão por 2. Então, eu vou fazer essa minha marcação aqui. Então, olha o que acontece. Eu nunca faço a marcação diretamente na altura. Eu vou sempre usar a distância, porque a minha pence de cintura, ela vai servir para fazer um seio bonito, tá? Para deixar o seio bonito e cinturar essa minha parte. Então, é a partir daqui que eu vou utilizar. Feito esse meu ponto, eu vou fazer ele mais fortinho aqui. Eu sei que aqui é exatamente o meu ponto do mamilo, tá? Então, agora eu vou marcar a minha pence de cintura. O que é que eu vou fazer? Primeira coisa, eu já sei que o meu mamilo vai me dizer a linha central da pence. Então, eu vou marcar aqui o centro, a minha linha central de pence, tá? Depois disso, a pence serve para eu retirar um tecido que sobra aqui, para que a minha peça fique mais ajustada à cintura. Nessa minha base que eu fiz, eu não tenho nada de folga e nem de ajuste. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou colocar a minha pence aqui. Como que eu faço o cálculo da minha medida de pence? Eu vou fazer a minha medida da modelagem. Então, eu vou mensurar aqui a minha modelagem, tá? Que eu tenho 11 centímetros e meio. E eu vou pegar a cintura daquela peça que eu tô fazendo da minha cliente ou que eu vou fazer, tá? Nesse tamanho 42, eu tenho uma cintura de 72 centímetros. Então, eu vou fazer uma divisão por 4, tá? Para organizar também essa questão que eu tô trabalhando com meio molde. E ainda vou fazer uma divisão por 2, porque eu tô na escala. Então, eu vou ter 9 centímetros, tá? Então, para vestir esse corpo, eu preciso de 9 centímetros de tecido. E aqui eu tenho 11,5. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o desconto, tá? Dessa diferença para colocar minha pence aqui. Então, eu vou pegar os meus 11,5, tá? E vou diminuir os meus 9. Então, a gente já vai ficar com a minha medida ali. Sendo que a gente tem que ainda fazer mais uma divisão, tá? Por quê? Porque eu tenho que fazer essa divisão aqui para as laterais da minha linha central de pence. Então, eu ainda vou dividir por 2. Essa é a última divisão que eu vou fazer. Porque como eu mensurei já na escala, eu não divido mais uma vez. Então, eu vou colocar minha pence aqui. Eu vou marcar, então, o meu resultado para cá, sem fazer a divisão de novo. E vou unir agora
vou deixar essa divisão. Agora eu vou unir. Lembrando que eu não posso fazer, então, essa união diretamente aqui. Por quê? Essa parte que eu marquei, ela é uma marcação exata do mamilo. Então, eu não posso ter uma medida exata para cada um que eu vou fazer, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Para achar o ponto ápice da minha pence, eu vou, então, trabalhar com o volume do seio. Como que eu faço a medida do volume do seio? Tá? Eu vou pegar a fita métrica lá na minha cliente, tá? E vou marcar do mamilo dela até embaixo do volume do seio, tá? Por exemplo, aqui deu 7 centímetros. Só que eu vou descontar 0,5, porque eu vou ter sempre um cuidado do que eu tô trabalhando. Por exemplo, eu vou trabalhar com cetim para esse ponto ficar bem certinho. Lembrando que sempre a gente tem que descontar o bojo, bolha do sutiã, mais ou menos 1 centímetro, quando vocês forem trabalhar com uma cliente, tá? Então, eu vou marcar, deu 7, eu vou marcar 6,5, vou fazer a minha marcação aqui, então, de exatamente aonde vai ser o ponto ápice da minha pence, ó. Então, a minha pence, ela não fica no mamilo, ela fica aqui nessa parte. E vou fechar, então, a minha pence de cintura. Então, agora eu sei que essa pence vai ajustar a minha cintura, mas eu tenho a medida exata dela, porque eu trabalhei com a cintura da minha cliente. E aqui, então, agora, eu vou marcar a próxima pence, que é uma pence de ombro, tá? Essa pence, ela vai servir de medida pra gente fazer todas as transferências de pence depois. Então, eu vou marcar o centro do meu ombro agora com medida, tá? Que a gente tinha feito apenas uma marcação visual para eu achar a altura do meu mamilo. E eu vou fazer esse traço. Para eu colocar o que eu vou trabalhar com a medida aqui, eu vou sempre trabalhar com a mesma medida que eu tenho de profundidade de pence na cintura. As profundidades devem ser iguais, porque quando eu trabalhar com o meu relógio de pence na transferência, vai ficar mais fácil para a gente ter sempre as mesmas medidas, porque daí todas as pences de busto inclinada vão ficar com a mesma medida. Então, eu meço quanto eu tenho aqui e transponho a mesma medida aqui para cima. Agora, eu já tenho as duas pences prontas para fazer as minhas transferências. Só que como eu marquei aqui que eu vou pegar todo esse tecido na profundidade da costura e vai cinturar, a mesma coisa vai acontecer com o meu ombro. Então, eu tenho que prolongar essa linha aqui para poder colocar esta mesma medida, para quando eu trabalhar o fechamento dessa pence, eu vou ter a medida aqui. Então, eu vou medir aqui, a medidinha que eu tenho, confirmo, continuo traçando, seguindo a minha linha de ombro, tá? E eu vou colocar essa medida fora da minha base. Então, eu coloco a medida fora da minha base. Tá? Então, essa mesma medida eu transponho pra cá. E agora, eu vou retraçar a minha cava, tá? Deixando apenas essa parte. O que eu posso utilizar para retraçar é esse meu ponto ápice da base. Então, eu vou vir aqui e vou redesenhar a minha cava até o meu ponto ápice. Então, o que é que eu vou ter para eu poder fazer as transferências de pence? Eu vou ter uma pence de cintura, eu vou ter uma pence de ombro,
e eu vou ter um prolongamento do ombro. Então, aqui tá pronta a minha base para eu fazer todas as transferências de pence depois.